Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é quarta-feira, dia 25 de julho. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Secretaria de Segurança cria força-tarefa com 34 delegados para investigar a onda de homicídios em Manaus. A polícia divulga fotos de acusados de comandar mortes em série e oferece recompensa pela localização dos bandidos. E ainda, a Corregedoria investiga envolvimento de policiais em homicídio no Alvorada. O Manhã no Ar traz ainda dicas para quem pretende financiar a casa própria. E especialista orienta sobre o gasto consciente do 13º salário. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, são 6h02. Nós já estamos ao vivo e você de casa pode participar do Manhã no Ar. É muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante. É só ir na nossa rede social, vai lá no Facebook do Manhã no Ar, deixa seu recadinho. Você pode sugerir, inclusive, as entrevistas do nosso programa. Nós já estamos ao vivo também no aplicativo A Crítica Play. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar. Está disponível gratuitamente nos sistemas Android e iOS. Por lá você acompanha toda a nossa programação ao vivo, além, é claro, de conteúdos exclusivos. E a gente começa essa edição com uma reportagem da área policial, porque na tarde de ontem, Felipe Pontes de Souza, de 24 anos, foi assassinado com 10 tiros. O crime ocorreu no bairro da Compensa, na Zona Oeste, quando a vítima estava em frente à mulher e o filho. Era por volta de 2h da tarde, quando um carro sem identificação entrou aqui no Beco São Pedro, beco que fica bem próximo aqui à Praça do Leme, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Desse carro sem identificação, que tinha 5 homens, 2 desceram, um segurou a esposa e o outro o filho do Felipe Pontes de Souza, que foi executado por um terceiro homem que desceu. De acordo com a perícia aqui, foram pelo menos 10 disparos que atingiram aí o Felipe em várias partes do corpo, tá? A perícia falou que encontrou aí cápsulas de PT.40, então eles utilizaram aí uma pistola para fazer essa execução no Felipe Pontes de Souza, de 24 anos. Até agora, ninguém sabe quem são esses executores e nem o carro. A polícia está aqui nas áreas, no bairro Compensa, fazendo aí buscas para tentar encontrar esse veículo que teria sido usado para essa execução. E o empresário Biratã Dantas França, de 26 anos, foi morto a tiros na manhã de ontem. O crime ocorreu dentro da oficina da vítima, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte. O crime aconteceu pouco antes do meio-dia aqui na Avenida Camapuã, na zona norte da cidade. A vítima é o Biratã Dantas França, de 26 anos, o proprietário de uma loja de ar-condicionado automotivos. De acordo com o relato de pessoas, de testemunhas que estavam aqui e que falaram com a polícia, 2 homens chegaram até o local procurando pelo Biratã, o proprietário, e esses homens teriam então efetuado disparos de arma de fogo. A vítima morreu no local. A polícia militar foi chamada por volta do meio-dia e foi relatado para os policiais que os suspeitos teriam fugido daqui com a moto da vítima. A moto foi encontrada a alguns quarteirões de distância daqui, no bairro Nossa Senhora de Fátima, abandonada com a chave na ignição. Os policiais recuperaram o veículo, mas ainda não há informações sobre a identidade dos suspeitos. Há uma suspeita de que o crime tenha sido um latrocínio, mas o caso deverá ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Mais um homicídio foi registrado, dessa vez Leonardo Barros de Lima, de 22 anos, que havia sido sequestrado na tarde de segunda-feira, foi encontrado morto. O corpo foi achado com 7 tiros e estava no bairro Tarumã, na zona oeste da capital. Leonardo Barros de Lima tinha 22 anos. Na tarde dessa segunda-feira, por volta de 4h20, ele estava caminhando nas proximidades de um mercadinho que fica na rua Clarindo de Queiroz, no bairro São Francisco, na zona sul da cidade. Essa foi a última vez em que ele foi visto com vida.
De acordo com testemunhas, ele estava andando pela rua quando 2 carros pararam e sequestraram o rapaz. As testemunhas conseguiram identificar pelo menos as características dos carros. Um deles era um Gran Siena preto e o outro um Gol branco. A partir desse sequestro, a família ficou muito preocupada, porque ninguém teve mais notícias do Leonardo até a noite de segunda-feira. Por volta de 7h30 da noite, a Polícia Militar recebeu um chamado de que moradores da Vivenda Verde haviam encontrado um corpo no bairro Tarumã, na zona oeste da cidade. Era o corpo de um rapaz, aparentemente jovem, que morreu com pelo menos 7 tiros na cabeça. A família, que já estava procurando por notícias do Leonardo, acabou identificando o corpo do jovem no Instituto Médico Legal, pelas características físicas e também pela vestimenta. Por enquanto, a polícia não tem qualquer pista sobre a motivação desse crime ou sobre as pessoas que levaram o Leonardo do bairro São Francisco. Quem vai investigar esse crime é a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Por enquanto, a família está muito abalada e não quis comentar o que aconteceu. Eu cheguei a conversar com a avó de Leonardo, que disse que mesmo que desse um depoimento, a polícia não poderia trazer o neto dela de volta. A polícia vai ter que investigar esse crime agora para saber por que o Leonardo morreu de uma maneira tão brutal. E a polícia vai ter muito trabalho pela frente, porque mais uma morte com característica de execução foi registrada nessa terça-feira. Um homem foi morto a tiros no bairro de Petrópolis. O Fred Rocha está ao vivo e tem as informações sobre esse caso. Olá, Fred, muito bom dia para você. A vítima teria sido perseguida pelas ruas do bairro até ser morta, foi isso? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Na verdade, a perseguição teria começado na Avenida Tefé. E aí o Fábio Barro Freires, de 37 anos, acabou entrando ali nas ruas do bairro de Petrópolis e os atiradores continuaram a perseguição. Quando ele chegou na rua Almir Pedreiras, um outro criminoso já o esperava e foi lá que, segundo as testemunhas, ele foi executado com pelo menos 3 tiros. O Departamento de Polícia Técnico-Científica foi no local para fazer o recolhimento do material ali utilizado e até para fazer também o levantamento da cena do crime. Os policiais militares fizeram uma varredura no local na tentativa de encontrar os criminosos, mas por enquanto nenhuma pista. O irmão da vítima informou aos policiais que ele já tinha tido uma passagem pela polícia por tráfico de drogas, mas foi há 6 anos e que durante todo este período estava longe das drogas, inclusive trabalhava como industriário. Não foi só este crime que aconteceu, nós temos também outros registrados, apesar do caso no São Jorge, na zona oeste de Manaus, não termos por enquanto a confirmação de mortes. O que nós temos é que foram 2 pessoas baleadas na rua conhecida como Rua da Cachoeira, que fica ali próximo à ponte. É uma área muito conhecida pela Polícia Militar por conta do intenso tráfico de drogas, da mesma forma como tem acontecido corriqueiramente aqui na cidade de Manaus. Os atiradores chegaram em um veículo e dispararam contra 2 homens que estavam ali na rua. Eles não foram identificados até o momento. Logo em seguida, as vítimas foram levadas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e a polícia busca mais informações para identificar esses atiradores. Como já foi ressaltado anteriormente, a Secretaria de Estado de Saúde ainda não divulgou o estado dessas vítimas que foram levadas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Todos os dias tem muitos casos de mortes, viu, Adriane? A cidade realmente está sangrenta nos últimos dias, infelizmente. Inclusive, a Secretaria já está reforçando a segurança. E precisa, né? Precisa dar uma resposta. Essa morte que aconteceu no bairro de Petrópolis, depois de uma perseguição, é muito parecida com as características de um outro registro que teve essa semana. Um homem identificou que estava sendo seguido, conseguiu ligar para a ex-mulher para dizer que ia deixar o filho em casa, para abrir as portas, que deixaria às pressas. A criança saiu correndo, entrou em casa e o carro continuou sendo perseguido, até que um pouco mais na frente, os homens que estavam no carro, que seguia esse, acabaram alvejando o carro com vários disparos e essa pessoa morreu, né? Mais uma característica, mais um crime com característica de execução registrado aqui na cidade. Muito obrigada, Fred, aí pelas informações. Até daqui a pouco.
E olha, ainda são pouco mais de 6 horas, eu já falei de pelo menos uns 5 homicídios que aconteceram só ontem. E essa onda de homicídios que ocorre em Manaus está deixando a população com uma forte sensação de insegurança. Só no último fim de semana foram 14 mortes violentas. Para investigar esses casos, uma força-tarefa montada por 34 delegados foi criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas determinou a montagem de uma ação de investigação para identificar e prender os autores dos homicídios registrados em Manaus, especialmente no mês de junho e no último fim de semana. Um grupo formado por 34 delegados, coordenado pela Delegacia Geral, vai acompanhar os casos com o objetivo de dar maior celeridade na elucidação desses crimes. 6 pessoas que estão envolvidas nessas execuções já foram identificadas. São 14 homicídios aí no final de semana, tá? A parte de prisão já estão sendo efetuadas, tá? Com o pessoal que está aí na Delegacia de Homicídios, DENARC, DRCO e CEAOP. A questão é única, a questão é briga por território de tráfico. E nós vamos agora com essa força-tarefa inibir, coibir e prender esse pessoal. Nós temos que brecar de qualquer forma, mostrar o poder do Estado, tá? O braço forte do Estado nessa questão dos homicídios. E a forma de otimizar os meios é fazer isso, é criar essa força-tarefa, esse grupo de elite, né? Para o quê? Para brecar esses homicídios. A ordem é essa, investigar e prender, tá? Então é dessa forma que a Secretaria de Segurança, através da Polícia Civil, vai agir. E também, aqui é só o início, a Secretaria de Segurança também está com 10 equipes na rua, através da CA e da CEAOP também, para dar apoio a esses delegados que estarão aí combatendo esses homicídios que começaram a assolar a cidade de Manaus. Apesar da operação, as autoridades policiais garantem que a rotina diária das delegacias não vai ser alterada. Na DHS, por exemplo, uma força-tarefa montada aumentou o número de inquéritos concluídos e remetidos à justiça. A medida proporciona avanço nas investigações, porque os inquéritos servem de base para pedidos de novas diligências para a delegacia especializada em homicídios e sequestros. A função da polícia ordinária está normal. Os DIPs, os plantões, nós fizemos essa força planejando para não ter problema no andamento da própria polícia. Vai estar a Polícia Civil fazendo o seu trabalho nos DIPs e essa força vai estar fazendo o seu trabalho de investigação profunda em cada zona. Denúncias que possam levar à localização dos criminosos podem ser feitas ao telefone 181 de forma sigilosa. E caso as informações levem à prisão, quem denunciou receberá uma recompensa em dinheiro da Secretaria de Segurança Pública. E chegou o momento da nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar com Cleiton Pascarelli e com Emanuel Cardoso, que estão ao vivo por lá. Olá, meninos, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Adriane. A gente acabou de mostrar aqui no Manhã no Ar que foi montada uma força-tarefa formada por 34 delegados para investigar essa onda de homicídios que atinge a cidade. Esse, inclusive, é o destaque do jornal A Crítica, a capa do jornal de hoje, que, inclusive, traz as fotos das pessoas que são suspeitas de estar à frente dessa matança em série que tem acontecido em Manaus. E essas pessoas são justamente os fugitivos do CDPM, que saíram recentemente da cadeia e que, de acordo com a polícia, são os que estão à frente dessa matança toda. Então, o trabalho que já foi feito lá atrás, de prender esses bandidos, vai ter que ser feito de novo, porque houve uma fuga facilitada. O que muitos policiais chamam de enxugar gelo, né? Desses 6 suspeitos que estão sendo apresentados na capa do jornal A Crítica, Adriane e ouvintes aqui da 93.1 e telespectadores do Manhã no Ar, 5 estavam no CDPM-2, apenas um, conhecido como Bruno Fiel, estava fora do sistema. Mano Caio, Sandrinho, Cagão, Playboy, Salomão e tem um outro também aqui, são os que estavam no CDPM-2, que fugiram em maio e agora estão sendo apontados pela Polícia Civil como participantes, como mandantes, como integrantes desta onda de crimes que tem ocorrido em Manaus, que deixou aí no último fim de semana pelo menos 14 mortos, de acordo com essa reportagem trazida pelo jornal A Crítica. O que é importante a gente deixar claro, você que está acompanhando o programa Manhã no Ar pela TV A Crítica, está vendo imagens desses 6 procurados, né?
Nesse momento, o governo está oferecendo recompensa por informações que levem até a prisão desses 6 indivíduos. Ontem foi criada uma força-tarefa com 34 delegados de polícia para investigar os últimos crimes de homicídio, principalmente aqueles com crueldade que nós temos falado desde a segunda-feira aqui nos nossos telejornais e também aqui no programa FM Dia Notícias, da Rádio FM Dia, para que as pessoas passem informações. Agora, o governo está disponibilizando dinheiro de recompensa pela informação que leve à prisão. Detalhe, dependendo da informação e dependendo para quem sobre quem é essa informação, é que vai ser constatado o valor da recompensa. Então, tudo depende aí de qual é a informação, se vai realmente levar à prisão e tal. A Justiça, inclusive, já tem mandado de prisão expedido para a prisão desses 6 e outras pessoas envolvidas nesses homicídios poderão ser procuradas também, e os delegados dessa força-tarefa devem anunciar aí qualquer informação nas próximas horas, já que estão trabalhando já nessa força-tarefa. Tem uma coisa, Adriane e Cleito, que chama a atenção nesse caso aí. Esses 5 que fugiram do CDPM, de acordo com a polícia, estão ligados ao Gelson Carnaúba, que, apesar de preso, tem aí essa liderança, que estariam ligados diretamente ao Comando Vermelho. O que ocorre, Adriane? Não é uma briga por território apenas na capital, uma briga apenas por bocas de fumo. Eles querem o monopólio da entrada de drogas que vem por aqui, que, de acordo com a polícia, o Comando Vermelho recebia pelo Paraguai, lá pela entrada sul do país, mas o PCC monopolizou depois da morte do rei da fronteira lá. E agora a droga que entra no país pelo Amazonas, que entra no país por essa rota do tráfico que várias vezes a gente noticiou aqui, é por isso também que eles estão brigando, é por isso também esta guerra, e é por isso que a polícia precisa realmente entrar em campo. Essa força-tarefa aí anunciada da atuação de 34 delegados no regime de 24 horas, a gente imagina que essas equipes devem se revezar. A gente precisa realmente ver esse trabalho dando resultado, porque, de fato, como inclusive você comentou ontem, Adriane Diniz, essa guerra já está provocando problemas colaterais. A gente fala colaterais, parece uma coisa comum, como se fossem perdas materiais, mas na verdade nós estamos falando de vidas de pessoas inocentes que muitas vezes estão envolvidas por estarem no lugar errado e na hora errada, Adriane. Olha, no início da década de 90, quando um narcotraficante de maior poder no México foi preso, ele dividiu os territórios lá no México em 3 partes e aparentemente estava tudo normal. Só que esses três narcotraficantes começaram a brigar entre si para ocupar um território maior. A mesma coisa aconteceu com a principal facção criminosa aqui, Existia uma facção criminosa que dividiu a cidade em alguns territórios, mas tinha um líder. Só que houve uma dissidência interna e agora eles estão brigando pelas mesmas áreas entre si. E isso sobra para a gente, porque quando eles roubam, por exemplo, para comprar droga, para comprar armamento, algo do tipo, eles vão roubar o carro de alguém honesto, a moto de alguém honesto, a casa de alguém honesto, que está trabalhando, que ralou bastante para conseguir aquilo. E são empresários que estão ali também, que investem, como aconteceu ontem, são empresários, são pessoas que estão gerando dinheiro, estão trabalhando de forma honesta para que a economia seja movimentada e que ficam no meio desse fogo cruzado entre os traficantes. E a gente viu agora essa semana pelo menos 3 esquartejamentos, que a gente chegou até a comentar aqui, é um tipo de execução para demonstrar poder e também medo e para mandar recado um para o outro. E a gente fica no meio de toda essa confusão esperando que as autoridades se posicionem. A gente espera que essa força-tarefa consiga dar algum tipo de resposta, porque é até um tanto quanto incoerente. A polícia já teve o esforço de prender pessoas de alta periculosidade, foram presos, tiveram uma fuga facilitada, e a gente pode afirmar que foi facilitada por conta das características, os portões estavam abertos,
eles passaram sem nenhum problema na hora de fugir. Foram 35 pessoas que fugiram e até agora quase ninguém foi recapturado, né? E a gente fica aí no meio de toda essa insegurança. É preciso, de fato, que uma força-tarefa e todos os empenhos sejam voltados para garantir que o cidadão de bem possa ter tranquilidade, o mínimo de tranquilidade possível aqui na cidade, né? E o próprio Estado assumiu, né, que essa fuga foi facilitada, só que, inclusive, 2 meses após a fuga, até agora não se tem respostas sobre a investigação interna que se faria a respeito disso, né? Ninguém sabe quem foi que realmente facilitou. Verdade. Agora, entre todas essas mortes que aconteceram desse fim de semana para cá, um caso que a gente chegou inclusive a mostrar ontem foi o assassinato de um jovem lá no bairro da Alvorada. E esse caso específico está levantando toda uma polêmica, porque agora a Corregedoria abriu um inquérito para apurar a morte de Ricardo Mota, porque os familiares denunciam que os militares plantaram a arma que estava na mão da vítima. Exatamente, o procedimento foi instaurado pela Corregedoria justamente para investigar essa denúncia feita pela família, e a família coloca vários argumentos, dentre os quais de que Ricardo não tinha envolvimento com o crime, com o tráfico de drogas, que estava jogando futebol no momento da abordagem e, portanto, não teria feito o confronto com os policiais. A família também disse que a arma encontrada com o jovem na mão esquerda é incoerente, porque ele não era canhoto. Esses são os argumentos da família. Haverá um procedimento policial que já está sendo investigado pela Polícia Civil, mas independente do procedimento policial do inquérito, a Corregedoria também deverá investigar o caso. O capitão da 10ª SICOM, o local onde esses policiais são lotados, informou que o que ocorreu foi uma abordagem de rotina, porque o policiamento naquela área, especificamente do bairro Alvorada, foi reforçado por conta de uma tentativa de homicídio que já havia ocorrido lá. Então, o capitão da SICOM informou isso, que na verdade houve uma abordagem e que esse jovem teria disparado contra os policiais que revidaram, culminando aí na morte do Ricardo Mota. Vamos aguardar essa investigação aí para ver o resultado disso. São duas versões totalmente diferentes e de uma história muito complicada, Adriane. A comunidade, inclusive, ali sustenta essa versão da família, de que os jovens estariam ali próximo a essa região de mata. A primeira informação que se tinha era de que eles estariam jogando futebol, os 3. Depois, esse campinho próximo à região de mata desapareceu da história. E, segundo a família, então eles foram levados pelos policiais para dentro da região de mata e foram torturados. Quando a comunidade ouviu tiros para dentro da mata, correu até lá, e aí é o que o vídeo mostra, né? A família chegando na região de mata, um vídeo que foi divulgado nas redes sociais, e ontem a TV A Crítica exibiu bastante aqui no nosso telejornalismo. Esse vídeo é gravado pela família, a partir do momento em que eles entram na região de mata. A versão dos policiais é exatamente essa que o Manuel falou, de que após uma ronda de rotina, avistou os 3, que segundo a polícia tem envolvimento com o tráfico. Quando observou os 3 ali com atitude suspeita, foi para abordar e foi recebida a tiros. E nessa troca de tiros, o Ricardo teria sido baleado, o amigo dele também baleado, mas só ficou ferido, e um terceiro não foi baleado, mas foi preso em seguida. Tanto que os outros 2 foram presos e levados ao 10º DIP. Então são duas versões totalmente diferentes, muito complicado, porque não existe testemunha desse fato, a não ser os 2 garotos que foram presos. E eles é quem vão falar lá no 10º DIP o que realmente aconteceu. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, meninos. Um ótimo dia para vocês. Amanhã a gente se encontra de novo. Amanhã a gente se fala, então. Até amanhã. Obrigado, Adriane. Até amanhã. Até lá. Tchau, tchau. E um foragido do Centro de Detenção Provisória Masculino foi recapturado na manhã de ontem. Ele estava com uma arma de uso restrito da polícia. Veja esse e outros casos no nosso resumo policial.
O Wallace Ferreira Jinques, de 28 anos, foi denunciado por intimidar moradores do conjunto Viver Melhor. Na manhã de ontem, ele foi preso com uma pistola de calibre 40 de uso exclusivo das polícias e 24 munições. O Wallace apresentou uma identidade falsa aos policiais com o nome de Fernando de Oliveira da Silva. O foragido vai responder por porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito e falsidade ideológica. Ele era procurado pelo crime de tráfico de drogas e cumpria pena no CDPM. Suspeito de tráfico volta a ser preso no Tancredo Neves. O Anderson Souza Santos, de 21 anos, foi detido na tarde de ontem. O suspeito estava entrando em uma casa quando foi abordado pelos policiais. Com ele foram encontradas 300 gramas de cocaína e uma balança de precisão. Em abril, o Anderson havia sido preso com 6 quilos, também de cocaína, e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Homem envolvido com tráfico é preso. Andrius de Salles Carvalho, de 21 anos, foi detido na noite de ontem na Compensa, na zona oeste de Manaus. Os policiais apreenderam a balança de precisão e pequenas porções de cocaína e ox com o suspeito. A prisão ocorreu após denúncia anônima. Na abordagem, Andrius tentou fugir. Ele não tem passagem anterior pela polícia. E depois do intervalo, o CPI do transporte coletivo perde força na Câmara Municipal. A gente fala também de financiamento da casa própria. Tem alguma dúvida? Então fique com a gente que eu volto já já.